Muito bem-vindos, muito obrigado, Filipe Duarte Santos, por estar connosco. Hoje vamos falar de religião e ambiente, como habitar o planeta com futuro, que aliás no seu título tem já aqui uma versão otimista, porque coloca a possibilidade de termos futuro neste planeta e talvez tenhamos sempre que inventar alguma esperança para isso, mas a nossa conversa vai ser também com realismo e não deixaremos de chamar a atenção a nós mesmos e a quem nos escuta, de que temos que trabalhar para que o planeta tenha futuro. O Filipe Duarte Santos não precisaria de apresentações, é conhecido no espaço mediático português, é um académico, meu colega da Universidade de Lisboa, geofísico, mas há muito estudioso das questões também do ambiente e do clima e preocupado também, enquanto cientista e enquanto cidadão, com a comunicação, digamos assim, com estas ideias. Eu ia pedir-lhe, enfim, embora seja uma coisa difícil, num super resumo, e até com alguma inspiração na COP26, se achar que isso é um bom ponto de partida ou de chegada, que partilhasse connosco as suas preocupações reais em relação a este planeta que vivemos e às questões ambientais e climáticas e particularmente a este problema do aumento de temperatura média. Enfim, numa síntese para nos embalar e com alguma contextualização científica que não seja obviamente muito fora do alcance de quem nos escuta e não é cientista. Vou dar a palavra ao Filipe Duarte Santos, agradecendo a sua presença e depois nos embalaremos nas suas palavras para gerar aqui esta conversa franca. Muito obrigado, antes de mais, Filipe Duarte Santos. Muito boa tarde, tenho muito gosto em estar consigo e ter esta conversa. Bom, em relação aos desafios que temos, eu resumiria que há uma pegada, uma interferência no ambiente, no sistema Terra, melhor dizendo, que é o conjunto de todos os subsistemas que constituem o planeta Terra, incluindo o sistema climático, os oceanos, a hidrosfera, enfim, a biosfera, muito importante, litosfera, criosfera, etc. Há uma interferência à escala global da nossa atividade, da atividade humana, e isso é uma coisa que no passado existia, mas apenas à escala local. Agora há não só à escala local, mas regional e também global, e traduz-se numa degradação do ambiente. Outro aspecto muito importante é uma perda de biodiversidade à escala global. E o quarto aspecto que salientaria como principais, enfim, há outros, mas como principais, a mudança climática, não é? Portanto, a intensificação do efeito de estufa, que é um efeito conhecido desde princípios. Ainda bem que existe, senão não conseguíamos viver na Terra sem efeito de estufa, e ele é excessivo, não é, neste momento. Exatamente, quer dizer, se não tivéssemos gases com efeito de estufa na atmosfera, se não tivéssemos efeito de estufa na nossa atmosfera, a temperatura média global da atmosfera à superfície, em lugar de ser 15 graus Celsius, seria menos 18. Portanto, no nosso planeta, o efeito de estufa aquece, digamos assim, a atmosfera 33 graus Celsius, desde menos 18 até 15. Mas, portanto, uma intensificação desse efeito de estufa que é causada por emissões de gases com efeito de estufa resultantes de algumas atividades humanas. Certo? Para si, é absolutamente seguro que as causas deste aumento climático são antropogénicas e, portanto, por causa da atividade humana. Para si, isso do ponto de vista científico, para além da sua convicção pessoal, é irrefutável hoje em dia. Estamos a referir-nos à narrativa da ciência. E a narrativa da ciência é, digamos, consubstanciada, é tornada
digamos, visível através de publicações em revistas com um sistema de arbitragem por pares. Há pessoas que se dedicaram a ver, de entre as publicações científicas que abordam a questão da mudança climática, quantas perfilham o ponto de vista de que as alterações climáticas têm uma origem em atividades humanas e quantas publicações não têm esse ponto de vista. O consenso é da ordem de 97% ou 98%. Mesmo que a resposta que me tivesse dado não fosse de um consenso dessa ordem de 97%, que no paradigma científico está muito bem, mas houvesse dúvidas sérias, fosse só um 50-50, por exemplo, de 50%, sobre se estas alterações climáticas têm ou não uma causa humana, nós podemos admitir que os comportamentos humanos e sociais a que somos convidados para diminuir essas consequências nefastas do presente e do futuro do ambiente são tipicamente interessantes para cada um de nós e para a sociedade. Repare, a mudança nos comportamentos individuais, duvido muito que seja suficiente para inverter este processo. Se estivermos a falar da mudança climática, porque, repare, há coisas que eu mencionei que são bastante preocupantes, como seja a degradação dos habitats, que as populações das espécies diminuam de forma perigosa e se tornem raras ou mesmo em vias de extinção, a sobreexploração de recursos, a poluição no oceano, nos rios, no ar, etc. Mas se nos estivermos a concentrar sobre a mudança climática, de facto, para nós invertermos este processo, é importante nós mudarmos os nossos hábitos, eu diria que é muitíssimo importante, mas de facto não é suficiente, é, digamos, uma condição necessária, mas não suficiente, porque nós temos a nível global uma dependência nos combustíveis fósseis, como fonte primária de energia, que é um bocadinho superior a 80%, 81%, 82%, enfim. E, portanto, é uma coisa gigante, não é? Quer dizer, E aí o planeta não aguenta mesmo, e não bastam os nossos comportamentos individuais. a nossa civilização beneficiou muito do uso do carvão, do petróleo e do gás natural. E isso esteve na origem de uma mudança muito significativa, não é? No bem-estar, na qualidade de vida, na prosperidade económica de muitas centenas de milhões de pessoas através do mundo. Evidentemente continuamos a ter digamos, um fosso muito grande entre o norte global e o sul global, e também grandes desigualdades dentro dos países, mas o facto é que as energias fósseis contribuíram muito para o tipo de civilização bastante consumista que temos atualmente. E para inverter esta tendência, o comportamento individual é muito importante, mas é necessário mais do que isso, é preciso tecnologia para permitir fazer a transição energética, é preciso que haja, a nível mundial, de facto, vontade para proceder a esta transição, é necessário ajudar os países cujas economias dependem muito dos combustíveis fósseis e ajudar também todos os países que são mais vulneráveis às alterações climáticas, uma vez que temos um mundo essencialmente com duas velocidades, com economias avançadas, que são essencialmente os países da OCDE, e depois temos os países que não são da OCDE, mas a razão pela qual esses países têm essas emissões resulta de que pretendem ter o mesmo modelo de desenvolvimento que nós atingimos, e para isso é necessário crescimento económico. Para o crescimento económico é necessário consumir mais energia per capita e portanto, as fontes de energia que estão acessíveis são os combustíveis fósseis, as energias renováveis dependem de um investimento inicial muito significativo,
e, portanto, enfim, esse... Sim, nós temos que compreender esses povos, individualmente e coletivamente, que querem seguir Exatamente. esse trajeto. Eu ia lhe perguntar se, no sentido que estava a falar, se acompanha também em relação à COP26 uma esperança um bocadinho pequenina de que alguns pequenos passos foram dados, mas que, enfim, a comunidade científica é relativamente consensual nisso e mesmo alguns políticos. É extraordinário que só na 26ª COP, portanto, houve 25 COPs, Conferências das Partes, da Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas, em que não foi possível chegar a consenso entre os 193 países, não foi possível chegar a consenso, ou praticamente todos os países do mundo, de que era necessário descontinuar o uso do carvão. Portanto, a primeira vez que isso ficou escrito e que todos concordam com o que ficou escrito, foi agora. Esse é um lado positivo, que não podemos escamotear. Exatamente, mas repare, mas foram precisos 25 COPs para chegar a este ponto, não é? 25 COPs. E o que estava previsto era que ficasse escrito que era phase out, ou seja, acabar com o consumo de carvão, e ficou phase down, que tem um sentido diferente, que é diminuir o uso do carvão. Portanto, é realmente um avanço extraordinário, não é? Mas, de facto, ainda há um percurso grande a percorrer. Outro aspecto positivo foram os acordos que se fizeram em termos do comércio de emissões, é uma parte bastante técnica, mas que é o artigo 6º do Acordo de Paris, mas que houve progressos, fizeram-se progressos no sentido de travar a desflorestação, com um financiamento associado muito significativo, progressos no sentido também de controlar as emissões de metano, também foi uma coisa positiva. Fizeram-se também progressos no sentido de todos os países, enfim, todos não, mas muitos países terem anunciado que vão atingir a neutralidade carbónica. O caso da China no ano 2060, a Índia no ano 2070, a Austrália no ano 2050. A comunidade científica também está a fazer o seu esforço de chamada de atenção, de comunicação. Eu perguntava-lhe, sem nós, obviamente, de maneira nenhuma, adormecermos nessa possibilidade, se também vê a possibilidade de, nos próximos anos, haver alguma inovação científico-tecnológica, mais ou menos descontínua, em relação ao que existe, que ajude a minimizar estes danos. Enfim, admitindo que principalmente estes países, embora nós desejássemos, nomeadamente com a ajuda de outros países, encurtassem um pouco esta data limite da descarbonização total, será que, no entretanto, poderemos ter alguma esperança de científico-tecnologicamente se desenvolverem, por exemplo, métodos de fixação de CO2, que possam ajudar um bocadinho e compensar as emissões, ou neste aspecto, sinceramente, a sua esperança não é muita, isto é, que haja alguma inovação científico-tecnológica, entretanto, ou por esta via, ou também por via de melhores eficácias que se estão a seguir nos recursos renováveis de energia, de podermos também por aqui, com uma ajuda explícita e clara da ciência, minimizar danos. Bom, há desenvolvimentos tecnológicos muito importantes. Uma delas é a captura do CO2 da atmosfera por via química. Isso sabe-se como é que se faz essa captura. Pode-se fazer nas chaminés, nos gases efluentes de centrais térmicas a carvão ou a biomassa. E depois temos esse CO2, temos grandes quantidades de CO2 que se pode fazer a sua liquefazer esse CO2 e depois o desafio é dar uso a esse CO2, ou seja, dar-lhe valor económico. Outro aspecto é as questões da eficiência energética, são fundamentais. E aí também a tecnologia pode avançar. Existe assim,
aquilo que os ingleses chamam wild card, não é? Uma coisa que poderia ser, contribuir bastante para caminhar no sentido de descarbonizar a economia mundial, que seria o desenvolvimento de centrais de fusão nuclear. A fusão nuclear é algo que a sua possibilidade é conhecida desde, lembro-me perfeitamente, desde que entrei para a Faculdade de Ciências de Lisboa, como aluno. Ou seja, em teoria é uma limpeza, a fusão nuclear teoricamente é a coisa mais simples do mundo, não é? O problema foi desde aí ainda não se conseguiu praticar, não é? Exatamente, quer dizer, consegue-se em milissegundos, enfim, em intervalos de tempo muito... E a temperaturas muito elevadas, não é? Pois temperaturas muitíssimo elevadas. O plasma tem que ter, ou seja, o meio, não é? Em que todas as partículas têm carga elétrica, não há partículas neutras, esse plasma tem que ser, aquecê-lo, não é? Até temperaturas muitíssimo elevadas e depois dá-se uma reação entre o deutério, não é? E um isótopo de hidrogênio e outro isótopo de hidrogênio, o trítio, e que produz neutrões e partículas alfa, ou seja, hélio. E, portanto, é um processo, de certo modo, semelhante àquele que está no Sol, que funciona, não é? Como nós podemos provar todos os dias. Mas que é difícil pôr a funcionar a frio, não é? Esse é que é o grande problema. E, de facto, já andamos há muitos anos a perseguir isto, não é? Exatamente. A fusão nuclear a frio, de facto, enfim, não teve... A sua história morreu, não é? Mas esta, de facto... É viável, digamos, sabemos como funciona, mas o problema é confinar o plasma. E agora, o que é novo é que, pela primeira vez, há investimentos muito significativos para desenvolver pequenas unidades de fusão termonuclear, mas duvido muito, enfim, não sou só eu a duvidar, mas duvido muito que vá a tempo de reduzir as emissões de uma forma significativa até 2030, porque a minha convicção, e também aqui não estou sozinho, a minha convicção é de que esta década é crítica, ou seja, nós, quer dizer, os países de todo o mundo, não conseguirem reduzir de uma forma significativa as emissões de gases com efeito de estufa, não é? As emissões anuais de gases com efeito de estufa, tanto foi-se, as emissões reduziram-se de 2.600 milhões de toneladas, 2.600 milhões de toneladas em 2020, relativamente a 2019, devido ao confinamento que os países adotaram para combater a expansão da pandemia da Covid-19. E seria necessário reduzir todos os anos de um valor semelhante, ou seja... Quase como se estivéssemos confinados, não é? Não vai ser fácil. Exatamente, e portanto não é necessário que haja confinamento, é necessário é que o uso dos combustíveis fósseis seja substituído pelas energias renováveis e por maior eficiência energética. E, portanto, a possibilidade da energia, da fusão nuclear contribuir para este desafio crítico. Crítico porquê? Porque se isto não se conseguir fazer nos próximos 10 anos, o que acontece quer dizer, não é nada de... Enfim, eu de facto não sou catastrofista, acredito que o Homo sapiens tem uma enorme capacidade de se adaptar, portanto, é muito resiliente, é muito adaptável, mas o que acontece é que se as condições não melhorarem, o seu bem-estar, a sua qualidade de vida, a sua prosperidade económica tem tendência a baixar, sobretudo nos países mais vulneráveis, e, portanto, se não for possível baixar significativamente as emissões globais nesta década, não vai ser possível ficar abaixo de um aumento de temperatura de 1,5 graus, já aumentámos 1,1 graus Celsius, e dificilmente abaixo de 2, e portanto, isto significa que
Enfim, só voltaremos a um clima semelhante àquele que existia há 200 anos, daqui a da ordem dos 100, 200 anos também, não é? E, portanto, vamos ter aqui um período que não vai ser fácil. É crítico. Pronto, isso em nome da verdade tem que ser posto em cima da mesa, não é nenhuma dramatização, é o realismo e temos que estar atentos. Eu ia-lhe propor mudar um pouco de registro e indo buscar precisamente essa encíclica do Papa Francisco chamada Laudato Si. Há uns anos nós cruzámos noutro fórum e eu percebi que o Filipe Duarte Santos, estando, digamos assim, de fora desse fenómeno religioso, teve particular simpatia por esse documento que considerou bastante humanista e mesmo universal, e julgo que, enfim, as palavras não foram estas, mas que achou um diagnóstico certeiro, e já lá vão alguns anos, é evidente que depois não bastará esse apontamento e essa denúncia deste caso do Papa Francisco, mas é verdade que tem simpatia por esse documento e por essa posição manifestada nessa encíclica. Sim, sem dúvidas nenhumas. Repare, o Papa atual, que é uma pessoa que eu admiro muitíssimo, rodeou-se para produzir, para escrever esta encíclica, rodeou-se de cientistas. Eu conheço até alguns deles, sou amigo de alguns deles, e, portanto, sei como é que foi o processo. E de facto, o Papa Francisco ofereceu uma larga e incondicional crítica da economia do mercado à escala global, acusando-a de plundering the earth, no fundo, é de sobreexplorar, não é, a terra, em detrimento dos pobres e das gerações futuras. Portanto, teve impacto, não é? Quer dizer, teve... A tal economia que mata, não é? Na expressão do Papa Francisco. Exatamente. Portanto, eu penso que isto é muito significativo e realmente só reforçou a admiração que tenho pelo Papa Francisco. Neste momento, a Igreja Católica Romana está num processo que se chama sinodal, em que tenta escutar-se a si mesma e escutar os outros, numa perspectiva horizontal, bem ao estilo do Papa Francisco. E o que eu lhe perguntava, embora um bocado ad extra, era se em curtas palavras, pudesse sugerir alguma coisa, digamos assim, à Igreja Católica, na circunstância em que ela se encontra, também de alguma encruzilhada, com certeza, por vários motivos e complexos, mas em todo o caso, uma vez que ela está aberta a dialogar com toda a sociedade para perceber melhor o que é que lhe é pedido e o que é que pode fazer, partindo inclusive de elementos críticos, o que é que, na sua opinião, se poderia esperar de mais e de melhor da Igreja Católica? A Igreja Católica, neste momento, está no percurso certo com este Papa e estou convencido que ele não tem feito mais, porque tem havido alguma oposição às suas ideias e à sua forma de agir e, portanto, estou convencido que ele gostaria de ir mais além no percurso que iniciou, de uma abertura maior da Igreja para... Enfim, porque o mundo está em permanente transformação. Repare, quer dizer, isso é uma coisa que é muito evidente, mas as instituições não se podem fechar perante essa transformação. Repare que eu não estou a dizer evolução, estou a dizer transformação. A Igreja, penso que ganhava em estar mais aberta à participação das mulheres enfim, em toda a atividade da Igreja. Não é? E, portanto, não vou agora estar a especificar, mas esta igualdade de género é de facto algo muito importante no nosso tempo, é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável e penso que a Igreja Católica beneficiaria muito se acompanhasse este movimento que me parece irreversível. Muito bem, muito obrigado. Filipe Duarte Santos, foi um gosto esta conversa, só para mim ficou por curta,
Fica esta mensagem comum a nós os dois e a tantas outras pessoas que trabalham na ciência e que também acreditam que a ciência tem um papel muito relevante na comunicação, na chamada da atenção, para que consigamos travar a tempo nesta década, mudar os nossos ambientes, a nossa cultura, e fazer com que a Terra possa ser de facto um sítio francamente habitável para todos, não é? Muito obrigado e tudo de bom para si, Filipe Duarte Santos. Muito Muito obrigado. obrigado, foi um prazer estar consigo. Tive muito gosto, tive muito gosto. Muito obrigado. Até breve.